Se você estava querendo informação sobre os mercados e bolsas mundiais, aqui é o lugar certo. Meu nome é Ricardo, eu faço parte da Lariat e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas notícias que mexeram com as bolsas brasileiras e mundiais. E alguns dos destaques de hoje vão para a Reddor, que teve uma queda durante essa semana, um IPO grande aconteceu lá na Europa de uma grande marca de carros. Além disso, alguns desdobramentos que acontecem lá na Rússia e também mudanças no funcionamento da B3. Então fica aí para saber de tudo isso. E para quem acompanha a Bolsa Brasileira, a Reddor teve uma queda nas suas ações, guiada por conta do seu ticket médio que está diminuindo. E as ações da Reddor São Luís tiveram uma queda de 3,5% aproximadamente durante a semana, por conta de um relatório que estava informando a dificuldade que eles teriam para reajustar o seu ticket médio. A intenção é que com o ajuste, o preço médio da Reddor ficaria por volta dos R$ 45, mas segundo o relatório divulgado, eles teriam dificuldade de chegar nesse número e a previsão é que ele chegasse apenas nos R$ 41. E é claro que também esse relatório falou um pouco das causas que levariam a essa dificuldade. Um dos motivos apontados para que eles tenham essa dificuldade de ajuste no seu ticket médio é a questão da negociação que está tendo entre as prestadoras de serviços de plano de saúde e as redes hospitalares. Como ainda não foi elaborado bem as taxas que vão ser cobradas entre os serviços hospitalares e também o repasse que os planos de saúde vão fazer, aí fica um pouco mais difícil de chegar num ticket ideal. Além disso, também tiveram poucos ajustes relacionados ao preço dos seus serviços durante o ano de 2022 e também teve um aumento na taxa de serviços que são menores, ou seja, de menor complexidade, o que encarece um pouco mais a cadeia de serviços prestados também. Mas nem tudo são más notícias para a Reddor, porque o mesmo relatório também falava sobre uma recuperação na margem EBITDA que eles poderiam ter no último trimestre desse ano. Essa recuperação se daria muito por conta do preço de custo que eles têm nos serviços que eles prestam. Como nós estamos numa fase de normalização da pandemia, é natural que os preços acabem diminuindo. Eles chegando próximos ali à época de pré-pandemia, eles poderiam ter uma margem um pouco mais elevada nos serviços que eles prestam. E é importante a gente lembrar que tudo isso acontece enquanto os trâmites relacionados à aquisição da Sul América ainda estão rolando. Existem aprovações bastante relevantes e importantes, inclusive da Agência Nacional de Saúde, que precisam passar para que a aquisição seja concluída. Mas agora eu pergunto para você, esse período você vê como perigoso ou como uma oportunidade para quem gosta de investir nesse tipo de negócio? Manda pra gente aqui nos comentários. E se você é daqueles que gostam de fazer o seu aporte no pregão em cima da risca, eu tenho uma ótima notícia para você. A partir do dia 7 de novembro, a B3 vai aumentar em cerca de 1 hora o seu horário de negociação. Hoje, as operações que se encerram às 17 horas passam a se encerrar às 17h55. Quase 1 hora aí de diferença. Pois é, agora você vai ter basicamente mais 1 hora para procrastinar, para você organizar suas ordens de compra para que você possa fazer isso num tempo hábil. E essa mudança acontece por conta do encerramento do horário de verão lá nos Estados Unidos. Para que não haja lacunas entre as negociações, é colocado esse horário aí um pouco mais enxuto para acompanhar o cenário americano. Então, quando lá acaba o horário de verão, aqui a gente normaliza os horários e beleza. Então já pode deixar o seu alarme ajustado aí para você conseguir fazer todas as ordens no dia, porque você ganhou 1 hora a mais para isso. E você aí já teve o sonho de colocar uma Porsche na sua garagem? Bom, mas e ter um pedacinho da fábrica? Essa semana aconteceu um IPO bilionário em Frankfurt, na Alemanha. A mundialmente conhecida Porsche, que é muito famosa pelos seus carros esportivos, fez um IPO durante essa semana e colocou as suas ações a serem vendidas no mercado. E a empresa, que conta hoje com um valor de mercado com cerca de 75 bilhões de euros, foi muito bem durante a sua entrada inicial na bolsa, que aconteceu nessa quinta-feira. A demanda pelas ações da empresa superou a oferta, fazendo com que o preço oscilasse positivamente com relação ao teto que era estimado, que foi negociado acima dos 82,50 centavos de euro, que era justamente o quanto eles esperavam que fossem as negociações. Com isso, a empresa conseguiu durante o IPO movimentar cerca de 9,4 bilhões de euros, mas ainda tem pessoas que não estão tão otimistas com relação ao próprio mercado europeu. A crise energética na Europa, guiada muito por conta dos efeitos da Rússia estar fechando os gasodutos que vão abastecer
acontecer à Alemanha, além de, claro, os juros e a taxa de inflação, que estão bastante altas no país, fizeram com que a bolsa alemã caísse 23% durante o ano de 2022. Apesar desse cenário, que não é nada agradável, a empresa é bastante sólida, bem conhecida e objeto de desejo de muita gente, não só na Alemanha, como toda a Europa e o mundo inteiro, né? Vale lembrar também que as pessoas com poder aquisitivo mais alto costumam ser menos afetadas durante as crises do que as pessoas com um poder aquisitivo mais baixo. Isso vai acontecer principalmente porque pessoas com maior patrimônio tendem a colocar ele de forma a estar protegido de crises, diversificando uma carteira de investimentos ou diversificando até mesmo seu patrimônio em lugares até distantes do mundo. Vale a dica para você também, inclusive, viu? Diversifique o seu patrimônio. E esse fato pode fazer com que a Porsche saia um pouco menos machucada dessa crise com relação a outras montadoras ou indústrias automobilísticas. Agora basta a gente ficar de olho para saber se eles realmente vão escapar da crise ou vão ser pegos na curva. E se você achava que o mundo já estava muito maluco, senta na cadeira que dá para piorar, e dá para piorar bastante, viu? E eu digo isso porque na última sexta-feira o senhor Vladimir Putin acabou anexando 4 territórios ucranianos, legitimando essa ação através de referendos que foram feitas nos territórios. E aqui é muito importante de lembrar que o Putin não só invadiu o país, como destruiu várias instalações civis, comerciais, indústrias, até mesmo causou problemas nas usinas nucleares que tinham lá na Ucrânia, que tiveram que ser paradas sob risco de poder ter algum vazamento ou coisa do tipo. E depois de fazer tudo isso, ele iniciou uma pequena votação entre a população das regiões, deixa eu pegar minha notinha aqui, Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, para dizer que eles estariam fazendo parte agora da Rússia ou não. Pois é, parece piada, mas não é. Não só as votações tiveram uma aceitação de mais de 87% em todas as regiões, como ela foi comemorada durante a anexação na própria Praça Vermelha na Rússia, com direito a telão e tudo mais, ou seja, uma grande festa. E agora Putin declara que um ataque a qualquer uma dessas regiões significa um ataque direto à Rússia. E a gente sabe de todas as implicações que ele fez isso em diversas ameaças veladas ou não tão veladas assim durante o tempo que a guerra está dando o que falar no mundo e principalmente na Europa. E a Europa já está preparando duras medidas contra esse tipo de abuso. E no final das contas são restrições comerciais. A Bolsa de Metais em Londres registrou uma alta significativa no níquel e no alumínio depois de algumas notícias circularem referente a uma possível saída ou banimento da Rússia nas negociações dentro da bolsa. Essa decisão ainda não é oficial, mas no que depender do Putin, eu acredito que as ações não vão simplesmente diminuir. Acho que ele não vai se sentir acuado por conta desse tipo de ameaça. O que a gente tem que saber mesmo é se a própria London Metal Exchange, ou LME para os íntimos, vai manter aí a sua palavra e a sua posição se o Putin manter a sua agressividade com relação à Ucrânia. E aqui fica uma opinião um pouco mais pessoal, mas que corrobora bastante com esse cenário. O Putin está cada vez se complicando mais nessa situação, porque quanto mais ele avança em detrimento a outro país, mais ele vai ficando isolado das nações europeias e também mais difícil fica ele sair dessa posição. É importante a gente saber que dentro da Rússia ele é tido como uma autoridade bastante poderosa por muita gente. Se ele demonstrar fraqueza, recuando nas operações que ele está fazendo, ele pode perder muito do apoio interno que ele tem e lógico que isso se torna um problema, uma vez que a população pode se revoltar e também ir contra ele na próxima eleição. Nós já estamos vendo muitas manifestações acontecendo em solo russo e isso tende a piorar conforme a guerra avança e novas restrições são mandadas para a Rússia. E cada vez que ele fica mais acuado, mais imprevisível ele se torna, porque ele não quer perder a posição que ele tem hoje e ele sabe que ela depende dele manter a força, né, pelo menos a visão de força que a população tem com relação a ele. Claro que é impossível a gente deduzir todos os desdobramentos, depende de muita coisa, a gente só pode aqui esperar que o conflito acabe o quanto antes e com o menor número de vítimas possível. E esses foram os destaques das bolsas nacionais e internacionais que eu vi durante essa semana e eu refaço a pergunta que eu faço todas as semanas: qual foi a notícia que você viu que achou interessante e não estava aqui nessa lista? Manda pra gente aqui nos comentários pra gente poder bater um papo e, é claro, a gente tem esse nosso encontro na próxima semana com mais um vídeo falando sobre o mercado de ações e as bolsas internacionais. Fico por aqui e até logo!